Meus cumprimentos à presidente, deputada Luzia Toledo, que preside a sessão nesse momento, aos nobres pares ainda aqui presentes, aos funcionários da casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Hoje é um dia bastante triste para o Brasil. Está sendo votado, e será votado hoje no Senado, o impeachment, a continuidade do processo de impeachment, que resultará, provavelmente, no afastamento da presidente da República. Sem entrar no mérito se ela merece ou não, não é o alvo do meu discurso aqui, mas é triste se perceber que depois, 24 anos depois do primeiro impeachment, do presidente Collor, há 24 anos atrás, nós já estamos novamente às voltas com um novo processo de impeachment. Eu entendo que a democracia brasileira ainda é muito jovem se comparada àquelas democracias que são chamadas de democracias mais maduras, como muitas das democracias europeias, por exemplo, mas ainda assim é triste. E é mais triste saber que o problema ele não está relacionado apenas à troca de um mandatário. Porque se assim o fosse, na época em que o presidente Collor foi cassado, então de lá para cá, a questão envolvendo a corrupção, o patrimonialismo, o fisiologismo na política, o corporativismo, isso deveria ter se atenuado, ter diminuído, e aumentou. O próprio Collor, naquela época punido, com o processo de impeachment, tornou-se inelegível por 8 ou 10 anos, e está de volta hoje senador da República e novamente envolvido até os bigodes com os esquemas de corrupção denunciados pela Operação Lava Jato. O que mostra, então, que a punição por si só, ela não é suficiente. Ela não resulta no fim do problema. Então, deveria ter se criado uma infinidade de mecanismos para que nós não estivéssemos vivendo o momento que estamos vivendo hoje. Claro, com a ressalva que, no caso da presidente da República, ela não está sendo cassada por corrupção, Ela está sofrendo um processo de impeachment relacionado a crime de responsabilidade, que não é a mesma coisa que corrupção. Neste processo não há ali acusações de corrupção contra a presidente. E, no entanto, é claro que acabou pesando o conjunto da obra do governo petista dos últimos 13 anos. Aqui no Brasil, se criou o que se chama de presidencialismo de coalizão, devido à imensa proliferação de partidos existentes no país. Vejam os senhores que tem hoje no TSE 18 pedidos de formação de novos partidos, doutor Hércules. Se todos forem aprovados, nós teremos em breve mais 18 partidos no Brasil. Hoje, salvo engano, já são 33. Não é possível que em um país consiga se governar com um Congresso com mais 18 partidos, com 33 já é muito. Agora, talvez também o problema não seja, porque se nós estamos numa democracia, então haveria a defesa de que as pessoas têm sim o direito de pleitear a formação de novos partidos, de acordo com a lei e tudo mais. Mas o que se vê no Brasil é uma quantidade tão grande
de interesses obscuros, imiscuídos na política, que pouco é possível ou é muito difícil de se acreditar que grande parte desses partidos que se inscreveram ali, né, no TSE para serem aprovados, que estejam realmente coadunados com uma ideologia, com propostas firmes para o país e com interesses republicanos, democráticos. Porque o que tem se visto nos últimos anos, com a proliferação de partidos, é que muitos partidos tornaram-se siglas de aluguéis. Nas épocas de eleição ali, para vender o seu tempo de televisão, para vender o seu apoio, em troca de benefícios. Mas isso não são apenas as legendas de aluguéis que fazem, porque daí o problema seria menor. Se nós fizéssemos, olha, então são só os pequenos partidos que negociam dessa forma. Mas os grandes partidos negociam de outras formas. Como eu disse antes, a falta de republicanismo, a falta de um interesse realmente coadunado com os interesses da sociedade, faz com que o Congresso Nacional e a relação entre o Executivo e o Legislativo Federal seja um verdadeiro balcão de negócio, como já denunciava a ex-senadora Heloísa Helena lá na década de 90. E isso também acaba se replicando nos estados e nos municípios. Talvez nunca na história desse país o sentimento republicano e a ação republicana dos homens públicos e dos partidos foi tão necessária quanto nesse momento. Porque não se vislumbra que nesse jogo de disputa que ora ocorre no país, que o alvo de interesse principal seja a nação, que as pessoas estejam efetivamente preocupadas com a nação. Nós temos hoje caciques de todos os partidos envolvidos, denunciados e investigados pela Operação Lava Jato, inclusive do meu partido. Então, hoje, quando nós observamos o que acontece ali, então, assim, a disputa pelo poder, ali o PT se agarrando ali nos últimos fios de esperança para se manter no poder, o PSDB, o PMDB que vão assumir o poder, assim, o interesse maior é a sociedade. Nesse momento estão preocupados com os 200 milhões de habitantes realmente desse país e, sobretudo, com os graves problemas que assolam a nação. Eu acho muito pouco provável que isso esteja acontecendo. Existe, talvez, muitas vezes na história se diz, né, e muitos analistas dizem, que às vezes a gente precisa ir ao fundo do poço para renascer, né, para se reformar, para reviver. E esse talvez seria o melhor momento para que os partidos se auto-reformassem, para que os partidos se reinventassem, porque grande parte da população ela já não acredita mais no discurso, porque todo mundo discursa que é honesto, todo mundo acusa o outro de ser o bandido, de ser o corrupto, mas os partidos não olham para os seus interiores. Então, se eu quero combater a corrupção, se eu quero combater o fisiologismo existente dentro das relações políticas do país, isso tem que ser combatido no interior dos próprios partidos. Todos, sem exceção, falam da necessidade de uma reforma política, mas os partidos precisam fazer uma autorreforma. Não é possível eu estar falando em transparência, em republicanismo, quando ali dentro da minha própria casa, nada disso é verdadeiro, nada disso ocorre. Então, hoje, como eu no início da minha fala disse, é um dia triste para a nação. É um dia triste, é um momento muito ruim para a nação. Agora também, né, independente de quem assumir ali o governo, não será fácil colocar esse país nos eixos, ainda que a presidente continue ou não será fácil.
E quem pagará por isso, principalmente, será a parcela mais pobre da sociedade. Aquilo que, e é verdadeiro, durante os anos do governo petista, houve ali avanços sociais, sem sombra de dúvida, mas agora a sociedade e a parcela mais pobre também pagará por erros crassos cometidos durante esses 13 anos. Agora, aqui a minha fala não tem a intenção de fazer acusação nenhuma. A minha fala tem a intenção, sim, de fazer uma analogia e uma alerta para a necessidade de novas formas de comportamento. Como eu já disse e volto a repetir, discurso já não convence muito. As pessoas querem ver práticas. Hoje se corta a cabeça de todo mundo no mundo político. É senso comum dizer que os políticos são todos corruptos, que os partidos são todos corruptos e tudo mais. A imprensa daí tem uma boa dose de culpa nisso, porque enfatiza muito o negativo e não observa que há diferenças. Mas, para além dessa questão, nós precisamos de novas práticas. Paulo Freire, talvez o maior educador da história do Brasil, reconhecidíssimo aqui e no exterior, Paulo Freire dizia que o discurso e a prática têm que ir se aproximando até que as duas sejam uma coisa só. Eu não posso eternamente discursar sobre moralidade, sobre ética, sobre republicanismo, e a minha ação não está coadunada com isso. Agora, uma grande parte dos partidos, pela pouca capacidade também que uma boa parte da população tem de um entendimento mais profundo das relações políticas, tentam a todo custo, assim, vamos dizer, colocar na cabeça das pessoas que o grande e único problema do país é o governo do PT. Quando o grande problema do país é a contaminação existente em toda a política brasileira e em todos os partidos praticamente, talvez salvando ali uns 2 ou 3, e como eu já disse, inclusive, o meu partido também bastante contaminado. Então nós temos que ter a coragem de não só ficar repetindo a frase de que é necessário cortar na própria carne, mas os partidos têm que ter coragem de cortar mesmo na própria carne e colocar a sociedade em primeiro plano, agir de uma forma republicana e esquecer esses interesses esdrúxulos de troca de cargo para obter apoio. Hoje está ali já, se o Michel Temer assume o próximo governo, ele que disse que reduziria o número de ministério para 15 ou 16, já está dizendo que vai ficar na casa dos 28, 29. Por quê? Porque ele não tem onde acomodar tanta gente que exige, para lhe dar apoio, exige ministérios, exige cargos, exige não sei mais o quê. Então, sejamos mais republicanos e entendamos que o nosso compromisso é com a sociedade e que temos que agir republicanamente em prol dessa sociedade e não em prol de interesses grupais, partidários, individuais e, não raro, interesses extremamente obscuros. Temos que parar de misturar a coisa pública com a privada. Nós temos que acabar com tanto patrimonialismo no Brasil, com tanto fisiologismo que existe na política brasileira, e não se engane, não existe só em nível nacional, na federação, no poder federal. E isso se aplica nos estados e nos municípios da mesma forma. Ou nós passamos, e os partidos, a agir de uma outra forma, ter uma nova conduta, ou a população realmente não vai conseguir mais ficar enxergando as diferenças entre os partidos e vai chegar um momento que a paciência da população se esgotará com tantos desmandos. Essa semana eu lembrei aqui do discurso de Cícero, falando sobre Catilina no Senado romano. Até quando abusarás de nossa paciência?
E é isso que a população já começa a se perguntar: até quando abusarão de nossa paciência? Muito obrigado, presidente.